A paz do Senhor a todos, amém? Eu sou Fernando Aquino e eu estou aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. O tema do nosso estudo hoje vai ser uma espécie de síntese da lição de número 4 da revista Escola Bíblica Dominical, no terceiro trimestre agora de 2018. E o tema dessa lição é as funções sociais do sacerdote, ok? Vamos falar um pouquinho sobre esse tema tão importante que é o que são as funções sociais de todo sacerdote lá em Israel. Bom, a gente sabe que o sacerdote tinha diante de Deus atribuição religiosa, ou seja, ele era ali uma espécie de mediador entre Deus e os homens. Ele estava ali ligado à liturgia, ao culto em Israel, aos sacrifícios, né? Primeiramente ali ao tabernáculo, depois esse serviço se estendeu ao templo, mas o que pouca gente sabe é que as atribuições dos sacerdotes iam um pouco além dessa questão religiosa e espiritual. Ele também estava encarregado de questões ligadas à saúde do povo, estava também ligado a questões ali relacionadas à sobrevivência, ao bem-estar da nação de Israel. Também a gente sabe que o sacerdote tinha uma função de mestre, ele deveria zelar pela lei, instruir o povo dentro da lei de Deus. E o que nós vamos estar falando um pouquinho hoje é mais sobre essa questão social do sacerdote, ok? Mais essa visão, mais a maneira como Deus o chamou para esse serviço, para essa questão aí ligada à área social, ligada ao cuidado do povo de Israel, a nação de Israel. Então a gente vai perceber o seguinte, que o sacerdote ele não foi chamado só para ser um líder religioso, um intercessor religioso, alguém que está ligado ao culto tão somente em Israel, né? Alguém que ofereceria a Deus sacrifício pelo povo, alguém que iria diante de Deus para interceder, para falar com Deus a respeito aí das lutas e os problemas, né, vividos pelo povo. É interessante que o sacerdote também tinha funções sociais. E essas funções sociais foram divididas aí nessa lição de 3 blocos, 3 formas ou 3 tópicos, como nós podemos falar ali. O primeiro tópico ele vai falar um pouquinho sobre essa questão da função clínica do sacerdote. O segundo tópico ele vai abordar a função sanitarista do mesmo. E o último tópico vai falar sobre a função jurídica do sacerdote. A gente quer fazer aqui uma breve síntese, né? Talvez aí não vai ser uma aula muito extensiva, um vídeo muito grande. É algo simplesmente para que a gente possa sintetizar esse estudo e entender um pouquinho mais a respeito dele. E para começar eu queria falar sobre a função clínica do sacerdote. Como função clínica, a gente entende que o sacerdote ele fazia a vez de médico ali em Israel. A Bíblia fala ali de diversas doenças e a mais famosa nos textos bíblicos, no Antigo Testamento, é a lepra. E a gente sabe que não havia ali, né, remédios, medicamentos, não havia avanço nenhum na medicina para tratar essa questão ligada à lepra. E a única maneira de se curar a lepra na Bíblia a gente vê que é por intervenção direta de Deus, intervenção divina, ou seja, uma cura, um milagre realizado por Deus para trazer ali para alguém a cura dessa enfermidade tão difícil. Mas o sacerdote ele atuaria ali de forma preventiva, ele estava responsável por Deus de cuidar mais dessa área preventiva. Por quê? Porque a lepra é uma doença altamente contagiosa, né? Ela se espalhava, se propagava rápido. E como se fazia naquele tempo ali? Uma vez que a pessoa detectava no seu corpo alguma anomalia, algum machucado, algo diferente, essa pessoa procurava o sacerdote e ele fazia uma análise, fazia ali um exame dessa pessoa e detectando alguma coisa diferente ali, ele já dava logo de imediato o diagnóstico, ok? Dado o diagnóstico, a pessoa tinha uma série de coisas que ela deveria fazer para que ali pudesse ser tratado, por assim dizer, essa enfermidade, ok? Tudo isso você vai achar ali em Levíticos, capítulo 13. O capítulo 13 ele trata especificamente dessa questão. Logo de início, quando a gente abre o capítulo 13 de Levíticos, está falando ali uma série de coisas relacionadas à questão da lepra. Então você pode ler o capítulo 13, o capítulo 14, eles vão descrever como é que a pessoa ia até o sacerdote, vão descrever como era feita essa análise pelo sacerdote, vão descrever também o que a pessoa deveria
fazer após o diagnóstico dado pelo sacerdote? Constatado, pois, a lepra, a pessoa deveria deixar a sua casa, ela ia para um leprosário, né, um lugar cujo chamava ali de Vale dos Leprosos, e ali a pessoa ficava. Havia uma série de coisas a se fazer, raspar a cabeça, a roupa era queimada, jogada fora. Então o sacerdote, nesse ponto, nesse sentido, ele fazia uma questão clínica, ou seja, ele analisava, ele era um médico ali de Israel, médico da época, era o sacerdote. Mas é interessante que de maneira espiritual e não agora física e clínica, o pecado ele tem uma semelhança com a lepra, ou a lepra tem uma semelhança com o pecado, né? Que a gente puder analisar alguns textos bíblicos, nos dão essa ideia, nos fazem entender e acabam meio que comparando a lepra com o pecado. E de maneira espiritual, nós devemos fazer o que o sacerdote fazia. É claro que quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vai perceber ali que essa questão do sacerdócio levítico, né, não é mais como era no Antigo, né? Houve ali uma grande mudança, graças a Deus, através da pessoa de Jesus, que nos salvou, nos redimiu e fez de nós sacerdotes. Hoje nós somos sacerdotes. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo, dando a nós esse acesso, esse direito de sermos diante de Deus sacerdotes. E como sacerdotes do Senhor, nós devemos fazer essa análise. Não essa análise física, como era feita ali pelo sacerdote, olhar o corpo para ver se há alguma enfermidade, uma doença, como ele fazia com a lepra, mas fazermos dentro de nós uma autoanálise, analisarmos a nossa vida, olharmos para dentro de nós e percebermos e vermos o que há de errado, o que tem feito, o que tem acontecido, que muitas vezes desagrada a presença de Deus. É necessário que você e eu, nós façamos essa análise. A gente sabe que o pecado está atrelado à nossa natureza, isso tornou-se inerente ao homem desde a queda ali, né, de Adão e Eva para cá. Todo homem, todo ser humano nasce ali com a natureza pecaminosa, mas nós devemos fazer uma análise no que diz respeito aos nossos atos, se nossos atos têm agradado a Deus ou têm desagradado, se nós temos usado o nosso corpo, nossa alma, nossa mente, nosso espírito, nossa vida para glorificar o Senhor, se isso tem sido motivo de desonra, motivo, né, ali muitas vezes de deboche por algumas pessoas, motivo de zombaria. Então nós devemos analisar o nosso proceder, o nosso testemunho, a maneira como nós nos portamos aí na sociedade, a maneira como nós olhamos aí, como somos vistos também pelas pessoas. Então cabe a nós fazermos essa autoanálise. Assim como o sacerdote fazia análise no corpo físico, cabe a nós também fazer essa análise espiritual, olharmos para a nossa vida, analisarmos o nosso proceder, ficarmos atentos a todo tipo de comportamento que venha trazer transtorno e distúrbio para a nossa saúde física, mental e principalmente espiritual, ok? Então cabe a nós fazermos essa questão clínica. Nós, como sacerdote de Deus, também temos hoje uma função clínica. Que função é essa? Analisarmos o nosso corpo de maneira também espiritual. É claro que isso se estende para o nosso corpo físico também. Nosso corpo deve, como a Bíblia mostra que o nosso corpo é o templo do Espírito. Então o nosso corpo deve ser analisado, nosso corpo deve estar sempre de modo a agradar a Deus. Devemos nos portar sempre de maneira a agradar a Deus. Devemos cuidar também de nossa saúde, cuidar do nosso corpo e zelar dele, que é o templo do Espírito, ok? Então, como função clínica, eu queria deixar para você isso aí. O primeiro tópico dessa lição, desse resumo, eu queria deixar para você isso. Esse cuidado, essa análise, né? Fazer ali, agir como o sacerdote agia, olhar o nosso corpo, analisar o nosso proceder, a nossa maneira de se portar diante de Deus. Isso é muito interessante, isso é muito importante. Assim como tudo que estava ligado à lepra no corpo deveria ser tirado, também de nós deve ser feito isso, né? E assim como o leproso deveria ali estar em um lugar recluso, aguardando ali, para ver se aquilo realmente era uma lepra, ou até quem sabe se Deus o curaria, né? Ele clamaria a Deus com certeza, e querendo Deus ele seria curado. Então nós devemos fazer isso, querido. Nós devemos sempre estar nos retirando para buscar a Deus. Quando eu falo nos retirando, eu estou dizendo o seguinte: nós devemos estar
buscando ao Senhor, colocando a nossa vida no altar do Senhor. Devemos estar nos separando, nos santificando, para ser mais exato. O primeiro cuidado é esse. Então, como função clínica, eu queria deixar isso aí para você, essa análise, essa autoanálise, ok? Nos separar do pecado, olharmos para o nosso corpo de maneira física e espiritual, para a nossa vida, para a nossa mente, para a nossa alma, para o nosso proceder, em nome de Jesus, ok? Como funções sanitaristas do sacerdote, ele tinha que fazer o que? O sacerdote ele não só olhava o corpo, né, como nós vimos aí na parte clínica, a função clínica, mas ele também estava incumbido, estava encarregado de analisar o ambiente onde a nação de Israel estava, o ambiente onde aquele povo estava, né, se aquela doença, aquela lepra havia se propagado pelas casas, pelas residências, pelos utensílios, pelas roupas que as pessoas utilizavam ali. Essa era também uma função do sacerdote, além de fazer a parte clínica, como nós já vimos, que é essa análise mais individual, mais humana, mais ligada à pessoa. Ele também analisava as residências, as roupas ali. E é interessante que nós também devemos fazer essa análise, que como sacerdotes de Deus precisamos fazer uma análise no que diz respeito ao ambiente onde nós estamos, no que tange aos lugares onde nós frequentamos ali. Devemos fazer essa análise. São esses lugares onde habita a presença de Deus? São esses lugares onde Deus é glorificado? Há momentos que nós precisamos frequentar certos lugares, que para muitos não são lugares bons, lugares bem-quistos, mas nós como evangelistas, como homens e mulheres de Deus, como pessoas incumbidas, encarregadas de levar a palavra de Deus, às vezes nós somos obrigados a frequentar certos ambientes. E o interessante é que a gente esteja preparado. É necessário que haja em nós essa preparação. Que a gente ore primeiro, que a gente consulte a Deus no momento certo, no lugar certo, a estratégia certa, a maneira certa de agir, o que falar naquele lugar, né? Porque nós vamos para um lugar onde a gente vai ouvir coisas que não quer ouvir, ver coisas que nós não queremos ver, e nós temos que estar preparados. É algo que não dá para fugir. Nós estamos aqui para cumprir o ID do Senhor. E esse cumprir o ID, ele vai muito além das 4 paredes que cercam ali o nosso templo. Nós temos que estar a campo, estar aí afora falando do amor de Deus. Mas para isso é necessário fazer também essa análise feita pelo sacerdote de maneira, lógico, espiritual hoje. Ele fazia de maneira física. As casas, as vestes, ali, as localidades, se aquela doença havia se alastrado por uma cidade, se ela corria risco de ela passar para outra. Então, a análise que nós fazemos aqui de forma espiritual é essa. O ambiente que estamos frequentando, de onde nós estamos ali, de que maneira isso é nocivo a nós, isso pode trazer uma influência negativa, isso pode mexer com o nosso intelecto, o nosso ministério, com a nossa vida, isso pode nos tirar, nos arraigar, nos arrancar da presença de Deus. Então é bom que a gente ore a Deus, consulte ao Senhor para estar ali frequentando, por assim dizer, esse ambiente, ok? Então nós precisamos também, assim como a função clínica, olhar para nós, para o nosso corpo, para a nossa alma e espírito, também precisamos estar atentos a essa função sanitarista, ou seja, analisarmos de maneira espiritual a localidade em que nós estamos e a que nós precisamos frequentar, para levarmos a palavra de Deus, para plantarmos a semente, para falar do amor de Deus, para evangelizar as almas que tanto precisam, tanto carecem da presença do Senhor, ok? Façamos então essa análise abençoada em nome de Jesus. No que diz respeito às funções jurídicas do sacerdote, a gente percebe que ele, além de zelar, como nós já vimos aqui, sobre as questões clínicas, ou seja, pelo corpo, pela saúde física e mental do povo, além também da sua função no que diz respeito à área sanitária, ou seja, do local, do ambiente em que o povo habitava, ele também tinha essa função aí, que era a função jurídica. Ele deveria zelar de forma bem especial para o cuidado e no que diz respeito à lei, à observância da lei, a se viver bem, ao bem-estar, a justiça de Deus sendo estabelecida no meio do povo. E para isso havia alguns critérios bem interessantes. Um dos critérios que o sacerdote deveria observar é a respeito da integridade e o cuidado com a família. Ele deveria fazer essa análise, ele deveria
acompanhar as famílias de Israel. Ele deveria estar junto das famílias ali, orientando os chefes de tribos, os cabeças das famílias, os pais de Israel. Ele deveria estar junto a esses homens, orientando esses homens no que diz respeito ao casamento, no que diz respeito à paternidade deles, ao cuidado deles com os filhos. Eles deveriam também zelar de forma especial sobre essa questão de educação, da educação ali em Israel, para os jovens serem educados dentro da palavra de Deus, da chamada Torá lá, assim é chamado o Antigo Testamento pelos hebreus, pelos judeus até hoje. E é interessante que essa era uma das funções ligadas ao sacerdócio. Outra coisa também, o sacerdote, no que diz respeito à parte jurídica, ele estava ali correlacionado a essa questão de comportamento no que diz respeito à área sexual, porque a gente vai perceber isso em Levítico 18, vai falar muito sobre isso aí, sobre relações sexuais ilícitas, incesto, bestialidade, coisas terríveis e abomináveis ali aos olhos de Deus, eram praticadas pelos povos ali da terra de Canaã. E Israel, quando chegasse nessa terra, quando passasse a habitar essa terra, deveria tomar cuidado de não copiar, de não ali reproduzir aquilo que esse povo fazia. E para isso o sacerdote estava ali também junto deste povo, orientando, conversando, lendo a palavra, redarguindo, exortando e chamando esse povo ao arrependimento. Então a gente sabe também que a lei de Israel, no que diz respeito ao trato com as mulheres no Antigo Testamento, ela era um pouco até mesmo difícil de se entender hoje, né? Muitos têm essa lei como uma lei machista, né? A mulher não tinha muitos direitos, segundo o costume judaico, costume hebraico, mas graças a Deus, que Deus sempre zelou pela mulher, Deus sempre cuidou. E uma das funções do sacerdote era esse: cuidar, estar ali próximo, estar ali perto, estar ali junto, orientando, né, homens e mulheres, para que eles fizessem a vontade de Deus, para que eles buscassem a presença de Deus, para que eles servissem a Deus e o adorassem em espírito e em verdade. E é interessante que, ainda ligado a essa questão da lei jurídica, havia algo que dizia respeito à terra, né, ao solo, onde Israel ali plantava e dali colhia, e também as habitações, as moradias, as casas em Israel. Então, nesse ponto, o sacerdote, no que diz respeito, propriamente falando sobre as casas, as edificações, vamos colocar assim, Israel ali tinha no sacerdote uma espécie de arquiteto. Ele acompanhava a construção das casas. A gente sabe que Israel migrou das chamadas tendas, né, peles de cabra, tendas esticadas, couros de animais esticados ali, as tendas propriamente ditas, para casas de alvenaria, né, casas de pedra. E a gente sabe que estruturas como essa devem ser bem construídas, a ponto de não vir ruir, cair e causar até mesmo a morte de alguém. Então, essa supervisão era feita pelo sacerdote. Quando se ia construir algo, ele observava a construção, analisava ali a base, o alicerce dessa casa. E nós precisamos fazer isso de forma espiritual, querido. Nós precisamos construir a nossa vida, edificar, erguer a nossa vida sobre o alicerce santo, que é a pessoa de Jesus Cristo. É interessante que o próprio Jesus falou sobre isso aí. Ele deu um caso ali, explicou pra gente, ele falou algo a respeito de duas construções, né? Dois homens fizeram ali duas casas e o alicerce utilizado pelas casas foram alicerces diferentes. Um fez a casa sobre a areia e o outro fez a casa sobre a rocha. E Jesus vai dizer que a casa feita sobre a areia, quando vieram as intempéries aí, ela não aguentou, ela caiu, ela ruiu, ela cedeu, ela veio ao chão. Mas a casa feita sobre a rocha, essa permaneceu firme. Vieram os ventos aí, vieram todas as intempéries, as dificuldades, as provas foram contra aquela casa e ela permaneceu intacta, firme. E isso nós também devemos analisar, devemos ter esse cuidado, devemos estar atentos a esse tipo de questão, esse tipo de coisa. Nós, como sacerdote de Deus, devemos também zelar pela família, pelos nossos familiares, e também devemos zelar pelo nosso lar, pela nossa casa, porque estamos também, de forma espiritual, construindo, edificando uma casa espiritual, cujo alicerce, cuja base é a pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Deus. E é interessante que, ainda ligado a essa questão jurídica, nós tínhamos também algo que diz respeito aí a essa questão
E é interessante que, ainda ligado a essa questão da função jurídica do sacerdote, havia também a proteção à vida. Que coisa maravilhosa! O sacerdote, ele acompanhava ali as famílias de Israel, ele acompanhava as grávidas. Quando havia alguma gestante ali no arraial de Israel, essa gestante, ela era amparada, ela era acompanhada pelo sacerdote. Ele dava ali todo o cuidado necessário. Deus deu também a este homem espiritual, essa bênção diante de Deus, esse homem, esse intercessor, né, diante de Deus ali, pelo povo. Ele também estava responsável por amparar aqueles que estavam desamparados. O órfão, né, aquele que perdia ali seus pais, era cuidado e ajudado, instruído pelo sacerdote. Ali também as viúvas tinham do templo, vinha do tabernáculo, vinha do sacerdócio, vinha dos levitas, esse amparo, esse cuidado. Né, havia todo um preparo para esses homens, para que eles pudessem não só cuidar das pessoas de maneira espiritual, mas também de uma forma social, ok? E no que diz respeito ao cuidado da vida, eles desempenhavam muito bem essa função, né? É interessante que, como eu disse, eles acompanhavam ali as gestantes, auxiliavam, ajudavam, havia toda uma instrução, orava-se ali, mostrando para aquela família que aquele que estava por vir, aquela criança que estava por chegar, era uma herança de Deus, era uma bênção, era uma dádiva de Deus para aquela família, um canal de vitória de Deus para aquela casa. Ele também cuidava, como eu já disse, dos órfãos, amparando aquela pessoa que estava desamparada, cuidava também ali do estrangeiro. Havia na lei de Israel uma parte direcionada ao estrangeiro, aquela pessoa que por diversos motivos vinha para a terra de Israel, ou passava por ali, ficava ali um tempo. Essa pessoa era ali pelo sacerdote e pelos habitantes de Israel amparada, cuidada, zelada. E nós, como sacerdotes, devemos atentar também para a vida, querido. Nós devemos estar orando por pessoas aí que estão passando aperto, estão em situações difíceis, situações complicadas. Cabe a nós, como sacerdotes de Deus, prezarmos pela vida, cuidarmos, né, no que diz respeito à vida. Vivemos um tempo difícil, onde se fala muito em legalizar e liberar o aborto. Então nós devemos orar, né, para que tudo corra segundo a vontade de Deus e que isso jamais aconteça, nessa liberação, pois o aborto é um crime, né, é um assassinato, assim nós entendemos. Deus, ele priva pela vida, né? A criança ali que está por chegar, está por nascer, não tem culpa, e cabe a nós lutarmos por esse direito da vida desta criança. Cabe a nós lutar também para cuidar dessa mãe, ampararmos essa mãe que está, quem sabe, ali um sofrimento muito grande. Cabe a nós também cuidarmos de forma especial daqueles que estão órfãos, pessoas que estão aí no mundo desamparados, perderam seus pais, estão aflitos, contritos. E nós, como sacerdote de Deus, temos que ter esse cuidado, temos que ter essa visão, essa ideia, que Deus nos oriente a fazermos isso de forma maravilhosa, especial. Bem, como nós acabamos de ver aí, a gente percebeu que o sacerdote não tinha só essa função espiritual, essa função maravilhosa. E geralmente a gente atrela muito, a gente fala muito, foca muito essa questão dessa parte espiritual, né, dessa parte intercessória, por assim dizer, do sacerdote. Mas é bom que a gente tenha essa noção, é bom que a gente entenda isso. Que o sacerdote não era só um líder espiritual, mas ele também era uma espécie de líder, por assim dizer, comunitário, se é que eu posso usar essa palavra. Era alguém que estava ali adjunto ao povo, alguém que estava ali orientando o povo, alguém que estava zelando pelo bem-estar da nação, da localidade ali em Israel. Que nós possamos ter essa visão, que nós possamos buscar de Deus essa direção, que possamos ser, como o sacerdote era, pessoas que cuidavam de si mesmo e também das demais pessoas. Nós possamos buscar a santidade de Deus, que podemos lutar contra a lepra, detectarmos essa lepra. A lepra que eu falo aqui, você já sabe, é o pecado, a lepra espiritual, o mal que assola a humanidade, né, o que destrói, o que tem feito aí as nações guerrearem entre si, tem feito o homem se degradar cada dia mais, e que nós possamos buscar de Deus direção para lutar contra isso. Temos força diante do Senhor para buscarmos nele, através dele, para a glória dele, orientações maravilhosas para ajudar, auxiliar e abençoar as demais pessoas, em nome de Jesus. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe, que você receba de Deus aí a provisão, a graça, a unção, a vitória, a vida,
Que você tenha um dia maravilhoso na presença dEle, que os seus sonhos possam se realizar na presença do Senhor. Que Deus abençoe a tua família, guarde a tua casa, que Deus te faça prosperar de maneira sobrenatural, amém? Esse é o meu desejo, é o desejo aí do nosso ministério. Fernando Aquino e Lohane Guimarães é o nosso ministério. Estamos aí levando a palavra de Deus, aonde o Senhor nos leva a falar dele, a gente vai com todo amor. Que Deus em Cristo então te use, te fortaleça, que Deus em Cristo te encha de forma especial, amém? Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus. Tenha uma aula abençoada, você que é professor, tenha uma aula abençoada, você que é aluno, ok? Que juntos aí vocês possam estar aprendendo mais da palavra de Deus e sendo um canal de vitória. Este é o desejo do meu coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.